Eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, professor de História da Escola Municipal Henrique Taloni, e nós estamos aqui hoje para a aula de História de número 9. Tá? Essa aula de História de número 9, ela vai tratar de um tema bastante simples, mas bem complicado: religiosidade medieval, o cristianismo, que é a base de toda a religiosidade medieval. Como faço, já é comum de eu trabalhar com os meus alunos lá na sala de aula, no cotidiano, eu também estou trazendo essa forma de trabalhar aqui para as nossas aulas televisivas, que é de sempre criar um tema. Por que o tema? O tema ele delimita aquele assunto que nós vamos trabalhar. O tema então nosso hoje é fé e religiosidade na Idade Média. Bom, vamos para a primeira parte, o cristianismo como a principal religião medieval. A religião cristã tem suas origens com o messianismo lá na Palestina, no Oriente Médio. Todas aquelas histórias bíblicas que a gente sabe sobre a atividade de Jesus lá no Oriente Médio, na região onde hoje fica a cidade de Jerusalém, no antigo reino de Israel. Lá foi o palco dos primeiros episódios do cristianismo. Foi lá que ele reuniu seus apóstolos, fez as suas primeiras pregações, morreu e ressuscitou para o conhecimento dos cristãos. Por volta do ano 350 depois de Cristo, lá pelo século IV depois de Cristo, o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Antes do século IV, os cristãos eles eram perseguidos. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande de fazer suas reuniões, fazer os seus encontros, eles tinham que usar códigos, eles se reuniam em catacumbas, em igrejas subterrâneas. A partir do momento em que o cristianismo ganha liberdade de culto, ele se torna uma religião oficial do Império Romano. Obviamente que isso não veio assim, de uma maneira simples. Teve todo um processo, principalmente porque envolveu uma certa política romana para querer sustentar ou prolongar a vida do Império Romano. Eles acharam que, através da religião cristã, seria um passo fundamental para eles fazerem isso. Mas o cristianismo adquire, então, a partir desse momento, essa independência e passa a ser uma religião oficial de Roma. Ao surgimento, então, da Igreja Católica Apostólica Romana, ela se consolida. Como que ela se consolida? A partir do momento em que os povos dos reinos germânicos, que nós já estudamos em outras aulas, eles se convertem ao cristianismo, eles fortalecem o poder papal e, com isso, fortalecem também o poder da Igreja. À medida em que se consolida a Idade Média, cresce também o empoderamento da igreja, à medida em que os senhores feudais vão ganhando poder e que eles começam a entender que o sistema religioso cristão católico sustenta a base social da Idade Média, a igreja vai criando poderes, ela vai se consolidando cada vez mais. Na Idade Média, nesse período, mais ou menos entre o ano de 476 e o ano de 1453, o cristianismo então se consolida como uma religião muito influente, principalmente no continente europeu. Mas ele também vai se estender por partes da Ásia e da África. Com a conversão dos germanos e o apoio dos reinos francos à Igreja Católica, ela se fortalece na Idade Média. E durante esse período medieval, a religião teve grande influência na vida das pessoas. O conhecimento científico, o estudo da ciência, de modo geral, estava muito entrelaçado com o da religião. E as pessoas tinham uma fé muito bem fundamentada. E elas acreditavam em muitas das verdades que eram ensinadas pelo cristianismo católico daquele momento. O cristianismo, então, se fortalece quando ele incorpora também elementos e aspectos de outras religiões, principalmente religiões ali da Europa, religiões do norte da África e da Ásia. É importante a gente notar isso como?
Até o dia de hoje, aí nas igrejas católicas, é muito comum a gente ver aquelas procissões, carregando as imagens dos santos e fazendo aquelas festas de santo, que eram coisas comuns, que eram celebradas, por exemplo, na Grécia Antiga aos deuses e em Roma Antiga. Isso foi incorporado para o cristianismo e chega também lá ao continente europeu. A marca sistêmica foi a dualidade. O que é essa dualidade? A dualidade corpo e alma, separar o corpo da alma. O corpo é como se fosse um habitat da alma. O mais importante é conservar a alma. A alma é que tem a vida eterna, o corpo não. Então, essa dualidade vai ser muito presente no cristianismo desse momento. Vai haver também um combate muito intenso das famosas heresias. O que eram heresias? Eram falsos ensinamentos ou ensinamentos distorcidos das verdades que eram consideradas pela cátedra da Igreja Católica como sendo verdades centrais do cristianismo. Por exemplo, uma das heresias muito comum naquela época era se Jesus Cristo era verdadeiramente homem ou se ele era somente homem ou se ele era somente Deus, ou se ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Então, essas discussões eram consideradas heresias. E o que se fundamentava era o ensinamento da cátedra. Quem tinha autoridade oficial para poder dizer eram os papas e os bispos. Muitas vezes também, para que o cristianismo se consolidasse como uma religião central, muito uso da força foi feito. Violências, torturas eram praticadas, principalmente para combater a bruxaria, para combater as heresias. As pessoas muitas vezes confessavam que eram hereges ou confessavam que eram bruxos com práticas de violência. A Idade Média, ela pode ser definida como a Idade da Fé. Por que ela pode ser definida como a Idade da Fé? Porque o período medieval estabelece a consolidação do cristianismo no interior de toda a Europa. Então, o cristianismo vai se propagando pelo continente europeu e ele se torna praticamente a única religião praticada. As demais religiões passam a ser perseguidas nesse contexto. A partir desse momento, a igreja passou a ser portadora de uma doutrina dominante. Então, a doutrina ensinada pela Igreja Católica passa a dominar todo o aspecto religioso medieval. No século V, os poderes da igreja passaram a ser representados por uma hierarquia eclesiástica, ou seja, passa a ter uma autoridade central e essa autoridade central se ramifica até chegar nos fiéis. Como seria? O Papa, os cardeais, os bispos, os padres que trabalhavam nas dioceses, paróquias, celebrando a missa e atendendo a população, e também as famosas ordens religiosas. Vou citar aqui 3 ordens religiosas famosas. A primeira de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, considerado protetor dos animais, de São Bento, que geralmente eram monges que viviam em mosteiros e passavam a vida toda rezando, e dos padres dominicanos, que eram uma espécie de missionários, preparados para sair ao mundo para pregar o Evangelho. Então, essas ordens religiosas constituem essa importante hierarquia da Igreja Católica, consolidando, então, esse cristianismo medieval. A cultura medieval. A cultura medieval, ela mensurou os elementos e costumes dos antigos romanos, que eram povos muito religiosos, dos germânicos, que se converteram também ao cristianismo. Esse conjunto de manifestações filosóficas, literárias, religiosas, misturou os fatores tanto de Grécia, como de Roma, como dos germânicos, numa síntese permanente, unificando-se através dos princípios básicos do cristianismo, ou seja, a fé cristã conseguiu agregar e transformar essas culturas greco-romana, a filosofia, a literatura, a religiosidade dos povos europeus, a partir dos princípios e das verdades do cristianismo. Valorizava-se muito os autores da antiguidade, principalmente os Platão e Aristóteles. Por quê? Platão e Aristóteles eram
filósofos que tinham teses e teorias muito próximas daquelas das verdades do cristianismo. Exemplo, Platão vai definir a questão de dois mundos, o mundo visível e o mundo sensível. O mundo sensível, que é o mundo inteligível, e o mundo não sensível. Então, esses mundos daria a impressão do nosso mundo atual na divisão de corpo e alma. Aristóteles vai dizer a famosa teoria do motor móvel, tem que haver um motor imóvel, causa e movimento de todas as coisas. Ou seja, quem seria esse motor? Aí os filósofos cristãos passam a sintetizar essas filosofias como sendo filosofias do cristianismo. Os filósofos mais importantes dessa época eram chamados até mesmo de santos. Tomás de Aquino com a escolástica e Santo Agostinho com a patrística. Esses dois teólogos dão ali os principais fundamentos da fé cristã no período medieval. A igreja medieval. A igreja teve importante papel nesse período, que vai do século V ao século XV. Lá no século XV ela começa a perder poder, porque vai ocorrer ali as reformas religiosas. Nós vamos ter aí, mais para frente, a gente vai estudar essas reformas religiosas, nós vamos ver a figura de Martinho Lutero nesse contexto. Mas a igreja, ela era o centro cultural, ela orientava o ensino e ela orientava a vida social. Quem podia estudar dependia da Igreja Católica para estudar. E aprendia e estudava aquilo que a Igreja queria que ele aprendesse e estudasse. A orientação da formação da família, de como as pessoas viviam, como as pessoas faziam a sua vida cotidiana, dependia dessa orientação da Igreja Católica. Muitas vezes as festas que eram seguidas pelas pessoas no cotidiano da vida eram festas ligadas ao calendário litúrgico da Igreja. E as festas mais importantes eram sempre essas: o Natal, a Páscoa, e o Advento, a festa dos santos, eram festas importantes. Então, esse calendário litúrgico é que regulava também a vida social das pessoas. A partir então do seio da Igreja Católica e do interior dela é que havia a difusão do conhecimento, da matemática, da astronomia, da oratória, da literatura, etc. Todos esses conhecimentos passavam pelo seio da Igreja Católica. A fé medieval. A fé na Idade Média, ela era dominante, ela dominava a vida do homem medieval. Ela inspirava e determinava os muitos atos da vida cotidiana. Os padrões éticos eram exclusivamente cristãos, ou seja, as pessoas praticavam os mandamentos religiosos, os ensinamentos cristãos é que regulava a vida e o cotidiano das pessoas. As relações que as pessoas estabeleciam entre elas era feita a partir disso. O medo, o castigo depois da morte regulava muito a conduta da vida do pecador. Então a pessoa estava muito ligada a essa questão da vida pós-morte, do que ela sofreria com a vida pós-morte. Então aquela imagem do inferno, das pessoas sofrendo, sendo queimada no fogo do inferno, era ali muito intensa nesse período da Idade Média. Bom, controlando o poder espiritual e material, a igreja era responsável em manter então essa ordem intacta, essa ordem social da Idade Média. A educação era exercida pela Igreja Católica e ela só era oferecida para as pessoas nobres, aquelas pessoas que podiam estudar. Os conhecimentos centrais eram formados a partir das verdades do cristianismo. Todos os saberes eram impregnados de religiosidade e sua temática. Então eu vou discutir astronomia, mas está impregnado de religiosidade. E a temática central sempre eram as verdades cristãs. O centro de saber, as universidades, as escolas, valorizavam muito os autores da antiguidade clássica, principalmente Platão e Aristóteles. E Santo Tomás de Aquino, com a escolástica, a Suma Teológica, e Santo Agostinho, com os princípios do livre-arbítrio, na sua obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, era a síntese das verdades consolidadas a partir do conhecimento medieval. Estamos terminando a nossa aula de hoje e eu quero deixar para vocês essa recomendação. Acompanhe
a videoaula juntamente com o roteiro de estudo disponível no Palmas Home School. Se você fizer isso, vai contribuir muito para os seus estudos pessoais. Por hoje, ficamos aqui. Até a nossa próxima aula.